de alteração de decreto. Tá? Para quem não sabe, decreto é um instrumento regulamentador, ele regulamenta algo disciplinado, então a gente não pode discutir algo que não está na lei. Tá? Então, decretos, ele apenas regulamenta o que foi disciplinado. Então, dentro dessa estrutura, a gente apresentou essa proposta que regulamenta o quê? O porte de arma de fogo dos integrantes das guardas civis, previsto no inciso terceiro e parágrafo 1º do artigo 6º da Lei 10.826, o artigo 16 da Lei 13.022. A gente tem do porte de arma dos integrantes e do porte de arma institucional. Então, o que a gente fez na alteração do artigo 1º? Os integrantes das guardas civis terão direito de portar armas de fogo particular institucional fornecidas pela respectiva corporação e instituição, mesmo fora de serviço, com base internacional, por organização, está tranquilo. O que é que nós colocamos aqui? Nogueira, fala um pouquinho mais alto. Ih, caramba! Bom, gente, aí facilitou aqui a vida, tá? Parabéns! Pode vir de novo amanhã. O que é que acontece? Nós temos aqui, ó, o que é que nós incluímos nesse parágrafo, nesse artigo 1º, tá? O artigo 1º desse decreto incluiu apenas modalidade de âmbito nacional. A lei, é claro, quando não há proibição, há permissão. Então, esse primeiro artigo aqui é exatamente, respectivamente, a lei 11.706, que foi uma alteração da lei 10.806 de 2008. Esse texto aqui é o mesmo texto da lei 11.706 de 2008. Tá? Então, tudo que está aqui regulamenta o que a lei prevê. Entendam, por favor, para não ter distorção, que decretos apenas regulamentam o que tem previsão em lei. O parágrafo 1º do artigo 1º. Cabe à Polícia Federal expedir diretamente o porte de arma de fogo institucional aos integrantes das guardas municipais ou, a seu critério, poderá expedir ofício, como já acontece hoje, ao comando da guarda municipal, contendo a autorização e a numeração do porte de arma para que seja feita a observação da carteira de identidade funcional, ficando dispensada a obrigatoriedade de celebração de convênio, acordo de cooperação técnica, qualquer outro tipo de instrumento, tá? Aqui a gente extingue decretos de acordos de cooperação técnica, termos de convênio. Aqui nós retiramos a obrigatoriedade, ou seja, a Polícia Federal vai expedir diretamente. Deixa eu explicar o que é diretamente. A Guarda Municipal vai fazer a qualificação técnica, não os requisitos previstos em lei, para a qualificação técnica das guardas municipais. Ao final, o comandante vai pegar um ofício e enviar o nome dos guardas municipais com o CPF para a Polícia Federal fazer o quê? Apenas o cadastramento, assim como é IBAMA, assim como é Receita Federal, assim como é Ministério Público, assim como é Guarda Portuária, tá? Então, a gente vai, aqui é o princípio da isonomia. Aonde está isso aqui? Está no decreto, artigo 29A do decreto 10.030, porque no artigo 29A do decreto 10.030, ele fala: o Ministério da Justiça, através da Polícia Federal, diretamente ou mediante, está narrando o decreto, já, diretamente ou mediante convênio. Só que eles só fazem mediante convênio, eles abandonam diretamente. Então, o que nós fizemos? Nós suprimimos a celebração de convênio e botamos diretamente, porque essa celebração de convênio aqui meramente é ônus para o município, tá? Ônus e burocracia, nada mais que isso, ônus e burocracia. Instituir corregedoria própria independente para apuração de infrações. Eu não preciso, eu suprimi isso aqui, tá? O instituir ouvidoria eu não preciso. O 2 foi suprimido, porque ouvidoria eu posso usar compartilhado da ouvidoria do município, tá bom? Eu não preciso. A gente pode usar a ouvidoria todo. Posso ouvidar no município, eu não preciso criar ouvidoria. O ouvidor, inclusive, pode ser o geral do município. Eu não preciso, eu preciso informar o nome do. Que existe. Isso, eu preciso, tá? Então, apresentar certificado de curso de capacitação técnica em armamento e giro dos integrantes da Guarda Municipal, conforme a matriz elaborada pela Secretaria de Gestão e Ensino. Então, foi extinta a CEGEM e nós estamos agora com a diretoria de ensino, que é lá o Major Leandro que está à frente. Então, a matriz curricular ainda está válida, tá? Então, nós tiramos o que antigamente era apresentar na Polícia Federal. A gente não vai apresentar nada mais a Polícia Federal. A Polícia Federal vai receber apenas o ofício ao final. Nós vamos apresentar diretamente ao Ministério da Justiça, ao órgão que trata de qualificação e capacitação, que é a Secretaria de Gestão e Ensino. Como é que eu vou entregar uma outra polícia
vai discutir a minha matriz curricular e a minha grade. Isso aí é invasão de competência, tá? Uma polícia ela não pode estar exatamente auditando a outra. Nós não estamos em fase de nenhum de uma instalação de inquérito penal para verificação de nenhum órgão policial, para estar a Polícia Federal dentro da Guarda Municipal verificando nada. Então, a Polícia Federal cumpriu o papel dela, que é expedir o porte, mediante a apresentação do ofício. Os requisitos serão apresentados aonde? No Ministério da Justiça, através da Secretaria. Por que Secretaria? Porque a Secretaria ela é superior ao departamento. Senhores, a Polícia Federal é um departamento de polícia. E essa aqui é uma secretaria do Ministério da Justiça. Entendeu como é? A hierarquia? Então nós estamos hierarquicamente entregando ao órgão que é de responsabilidade, que trata, inclusive, o SEGEM, trata da capacitação dos integrantes do SUSP. Foi criado para isso. Secretaria de Ensino é para tratar da capacitação dos integrantes do SUSP. Nós somos integrantes, né? Artigo 9, parágrafo 2º, inciso 7, nós somos integrantes. Tá? Apresentar laudo de avaliação psicológica, só um pouquinho para mim. Expedido por um psicólogo habilitado, pertencente aos quadros do município, os órgãos de segurança pública ou profissional credenciado da Polícia Federal. Demais exigências previstas na Lei 13/22. Eu tirei, tá? Que é redundância ali, viu, Nunes? O inciso 5 eu tirei, redundante ali. Apresentar as demais exigências previstas na Lei 13/22. A capacidade técnica e aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo dos integrantes poderão ser atestados profissionais da própria instituição da Guarda Municipal, outros órgãos de segurança pública ou por instituto de armamentício credenciado nos termos dispostos nesse decreto. Isso aqui já está, tá? O artigo 37 prevê que nós podemos ter a capacitação própria. As guardas municipais que têm as suas próprias academias, elas fazem a expedição dos seus próprios laudos, não precisa externamente de ninguém. Você tem o próprio instrutor, o próprio psicólogo, então ele faz a avaliação técnica psicológica e faz o encaminhamento lá dentro da própria instituição, não depende de contratação externa. O porte de arma de fogo institucional será estendido a todas as armas do mesmo tipo de calibre. Tirei aqui no notícia, do mesmo tipo de calibre. O porte de arma de fogo institucional será estendido a todas as armas de propriedade particular dos integrantes. Não precisa colocar do mesmo tipo de calibre, não. Esqueça isso. Esqueça você numerar que aquilo aí só dá óbice. Tem que tirar aquilo ali. Tá? Parágrafo 4. Os integrantes das guardas municipais que possuem porte de arma de fogo institucional, ao exercer o direito descrito no artigo 4º, ficam dispensados documentos disposto 1, 2 e 3, ou seja, certidões, declarações e entrega de documentação. Tá? Nós só entregamos o RG. Por quê? Porque nós somos integrantes de segurança pública e somos submetidos à nossa atividade fim de estar respondendo a uma condição processual. E a nossa própria lei, o artigo 16 da Lei 13/22, no dispositivo do parágrafo único, ele fala lá que tem 3 condições que suprimem o seu porte. A primeira condição é decisão judicial, tá? Não é respondendo, não, tá? Você só tem o porte suspenso após decisão transitada julgado, que é suspenso seu porte. Decisão judicial, restrição médica ou mediante ao seu comandante pedir a retirada do seu porte. São 3 requisitos só. Então o pessoal, você respondendo e suprime o seu porte, pois não? Aconteceu em Belém de um guarda nosso ter uma situação de medida protetiva, né? E a psicóloga pediu a retirada. Pode? Pode. Ali eles são médicos. Eles são médicos, tá? Eles são médicos. A suspensão não pode. Não pediu retirada. A suspensão não pode ir com correção médica. É um dos 3 requisitos previstos no dispositivo do parágrafo único da Lei Federal 13/22, artigo 16. Então são 3 requisitos. Decisão judicial transitada em julgado, restrição médica pedida pelo psicólogo ou pelo médico da junta médica, específica do município, tá? E por iniciativa do respectivo comandante dirigente da corporação. Retenção da Retenção da carteira funcional. Não, da Retenção, tem que solicitar a pedido da arma. Se for a arma funcional dele, sim. A particular, não. O comando pode pedir a Isso. arma, mas não foi transitado julgado ainda. Ele pode pedir a arma e aguardar julgar e tira o vaso da rua desarmado? Não. Tira da rua? Sem transitar de julgado, não. Não. A gente vê hoje inúmeros policiais que fazem ocorrências e continuam. A Polícia Civil, ela tem um momento só para. Isso, para avaliação pericial. E entrega todo mundo no ar. Isso. Parágrafo 6º. As instituições e corporações guarda-municipais estabelecerem normas próprias dos procedimentos relativos às condições de utilização de arma de fogo de sua propriedade institucional, ainda que fora de serviço. Aquilo ali é lei, ó, que está no estatutizamento. Aglomeração, pessoas em decorrência de serviço, interior da igreja, está na lei, tá? Poderá ser autorizado em casos excepcionais o uso de serviço de arma de fogo de propriedade particular dos integrantes da municipais.
poderá ser autorizado. A gente colocou porque, gente, nós temos que entender que nós não podemos ir de vez. Então a gente colocou que poderá ser autorizado de forma excepcional. Aquele excepcional dá uma garantia ao cara, entendeu como é? Não, eu autorizei de forma excepcional, inclusive o porte sem o convênio, tá? Sem o convênio. A autorização que está será regulamentada em ato próprio do órgão da gestão da corporação. Para a hipótese prevista nesse artigo, a arma de fogo deverá ser produzida por certificado. Isso é lei. Pode subir para aqui, por favor, seção 2. Cabe ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, através da Secretaria de Gestão e Ensino, tá, estabelecer a matriz curricular nacional, mas simplesmente os cursos de mas vejam, cabe ao Ministério da Justiça diretamente à Secretaria de Gestão e Ensino, não mais à Polícia Federal. Entendeu? Hoje, toda a tratativa do artigo 29, A, B, C, D, é com a PF. Você tem que levar para o PF, esperar que o cara lá goste do seu plano de curso e do seu plano de curso ele autoriza. E eles não são autoridades na área de pedagogia, de disciplina, de informação e capacitação. Entendeu como é? Para poder gerir cursos de guarda municipal. Entendeu como é? Negocialmente, nós já estamos disciplinados na matriz curricular que tem que fazer. Inclusive a portaria do ano passado nova, ela já disse quais são as condições para a arma de fogo. Tá? Estabelecerá, cadastrar as escolas de tiro regulamento registrado no comando do Exército, então a gente vai poder utilizar as instalações, podendo ser utilizadas para ministrar cursos de armamento de tiro para os integrantes da Guarda Municipal nos termos do artigo 11, 12. Senhores, aqui importante aqui é para os integrantes da Guarda Municipal, tá? O pessoal que tem lá o termo de posse de outra, a situação que é complicado sair e falar, mas infelizmente, a partir de agora não pode mais, tá certo? Então nós temos 60 horas para a arma de repetição, caso a instituição, isso aqui já é operação, né, Nunes? Foi o nome da portaria, não foi? Isso aqui já é cópia da portaria da própria Polícia Federal, tá? Para a arma de 60 horas para a arma de repetição, cada pessoa, né? Com 120 disparos, olha bem, a gente consegue armar uma instituição hoje com 120 tiros, tá? Nós saímos de 600 tiros na reunião que eu tive ano passado, na Polícia Federal, a gente conseguiu reduzir 70% do custo do município. Então eu consigo hoje armar uma guarda municipal com 120 disparos de revólver. Por quê? Porque a própria portaria fala que, caso possua o tipo de armamento, tá? 60 horas para arma de fogo automático, caso possua esse tipo de armamento, caso possua, não possui, se só possui revólver, o seu treinamento de armamento vai ser somente revólver. 60 horas, 120 disparos, está armado, tá bom? Entenderam isso aí? Dúvida disso? Não, então isso vai ser pacificado no decreto. Então, senhores, o curso que trata o CAPT destinará no mínimo 50% da sua carga horária ao conteúdo prático, podendo ser utilizado com ensino à distância. Então nós colocamos a possibilidade do curso de 160 horas, curso a partir dos 35% é conteúdo teórico da formação, ou seja, 65% tem que ser prático, os 35% poderá ser feito teoricamente. Isso dá uma economicidade, porque não tira o cara da escala e coloca o cara para estudar com qualidade, podendo rever toda a disciplina da matéria, entendeu? E vai ficar gravado no conteúdo. Os profissionais das guardas municipais com pó de arma institucional serão submetidos ao curso de aperfeiçoamento profissional da disciplina armamentícia por 1.080 horas anuais. Eu quebrei para 40 horas anuais aqui, tá? Eu preferia 200 horas a cada 5 anos, porque aí eu faria de novo uma qualificação técnica, mas os caras, a cada 5 anos. Então eu quebrei para 40 horas anuais, porque o que eu faço normalmente somente uma prática de tiro. Eu faço um manuseio de um dia e outro pega de tiro, viu? Botei por 40 horas anuais. Poder usar simulador de tiro, novas tecnologias. Aí o município, dentro da sua dependência e autonomia, respeitado com critério de conveniência e oportunidade, decidir a melhor forma de qualificar os profissionais que por órgão próprio, conforme o convênio. Isso aqui é o quê? Artigos 1º, artigo 12 da Lei Federal 382, parágrafo 1º, 2º e 3º. Aqui é cópia ipsis literis, tá? Então tudo que está aqui não tem novidade, a não ser pequenos requisitos. Ou seja, o que a gente incluiu? O Código Nacional tirou celebração de convênio, que isso já estava na lei. A celebração de convênio, ela está lá no artigo 29, se vocês entrarem aí, decreto 10/30, artigo 29A, os senhores verão lá. O Ministério da Justiça fará formalizar o convênio diretamente ou mediante convênio. Eles só usam o mediante convênio. Eles esquecem, é isso, Nunes? Eles esquecem diretamente. Então nós suprimimos o mediante convênio de celebração de termo de cooperação, porque é burocracia, demora um ano para retornar. Quando você manda qualquer tipo de ofício, demora um ano para retornar. Então o que é que nós fizemos? Nós suprimimos e colocamos apenas o diretamente. O curso de capacitação poderá ocorrer em estabelecimento de ensino de atividade policial, logo para a formação, treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da Guarda Municipal. Pode explicar. Órgão estadual centralizado combinado, conforme o ministro falou, né? A gente poderia usar as academias estaduais, já está ali, utilizando as academias estaduais, entendeu? Mas com a participação de quê? Com
convém nada do Conselho Gestor, o município sendo o gestor, para a gente não dispensar os nossos instrutores, porque senão a gente já está fora, tá? O órgão de formação criado e mantido pelo município, mediante convênio, podendo ser celebrado convênio de parcerias com os coletivos devidamente registrados. O município do interior, que tem dificuldade de conseguir estudante, mas tem um clube de tiro lá, vai ser poderia autorizado a fazer tempo de formação também com aquele clube de tiro, para que seja aplicado apenas a disciplina armamento e tiro, não feito o curso lá nem por eles. Tá? Eles não têm a competência, eles têm a competência apenas de ceder o espaço para que a gente possa fazer mediante retorno pecuniário, tá bom? A gente fazer. Seção 3, presta atenção agora, isso aqui é importante para os senhores, tá? Para os faladores de plantão, que a gente não colocou a possibilidade do cidadão poder pleitear o porte dele, independente do prefeito, a gente colocou aqui, ó, na seção 3, do porte de arma particular dos integrantes das guardas municipais. O porte de arma de fogo particular será, tá? Deferido aos integrantes das guardas municipais por prerrogativa de funções institucionais, com validade de âmbito nacional, por autorização prevista no inciso 3º, parágrafo 1º do artigo 6º. Você entendeu aqui? Ele pode ir diretamente, aqui tinha discricionalidade do delegado. Entendeu? E está dentro da lei. O que está previsto aqui, eu já citei as leis aqui, ó. Está previsto no parágrafo no inciso 3º, no parágrafo 1º do artigo 6º, no artigo 1º e 2º da lei de tá? Então aqui eu tiro a discricionalidade do delegado. Se eu der entrada, se é dentro das funções institucionais, beleza, eu porte de arma particular. Aí o que acontece? A gente colocou, aí a delegado falava, mas você só pode ter mediante extensão do. Não, negativo. Olhou aí? É isso que eu ia te perguntar, não é vinculado ao institucional, não. Hoje é. Isso. Do Espírito Santo, aqui, ó. Cabe à Polícia Federal expedir diretamente o porte de arma de fogo particular aos integrantes das guardas municipais ou a seu critério, que poderá expedir ofício ao comando municipal, contendo autorização e a numeração de porte de arma, para que seja feita a observação da cadeira, ficando dispensada a obrigatoriedade de sanação de acordo com o convênio, acordo de cooperação, qualquer tipo de outro instrumento, cooperação ou parceria. Isso aconteceu comigo. Nessa reunião, entrei com ação judicial, eles deram um ofício para que a gente pudesse andar. Depois de anos, a guarda botou nosso poste na carteira. Se o comandante dele não quiser botar, a Polícia Federal vai continuar dando o ofício. Vai você ter o poste. Tá? Cópia da identidade do funcionário da Guarda Municipal, apresentar laudo de capacidade técnica para o porte de arma de fogo. Todos sabem que para o porte de arma de fogo o senhor precisa apresentar dois laudos, que é o laudo humanoide e o laudo de aplicação de cores, né? O laudo de cores e o laudo humanoide, tá? Com o exame psicológico, todos menos de 1 ano, tá certo? Pode a particular os integrantes terá validade do prazo de 10 anos, contar a demissão do pode limite do território nacional. Então nós amarramos ele também o território nacional. E os integrantes das guardas municipais, quando aposentados, para manter o Código de Arma de Fogo, deverão cumprir a decisão do capítulo 27, ou seja, os laudos aí que você falou, vai passar para 1 ano? Sempre foi 1 ano. Não. Você, para pleitear o Código de Arma de Fogo, os seus exames têm que ter menos de 1 ano. Tá? Não, porque lá em Belém o pessoal usa, nosso lá, 6 meses. É 1 ano. A lei fala 1 ano. Código de Arma de Fogo dos aposentados, para manter o direito de reforma, deverão cumprir os requisitos do capítulo 17, ou seja, se submeter à avaliação psicológica e ao exame de título normal, assim como pode não. Ele só vai ele vai ser de 10 anos para 5 anos. A cada 5 anos o aposentado vai lá, ele se submete, entrega os documentos e tem o poste dele. Tá? Expedido. Porque não tinha previsão para isso. Não tinha previsão para isso. E os integrantes da Guarda Municipal, ao exercer o direito de aquisição de arma de fogo desse tipo do artigo 4º da lei, ficou dispensado com o inciso 1 e 2 do mesmo artigo na forma dos regulamentos da lei. Então nós somos dispensados das certidões e 1 é o que, Nunes? As certidões criminais e documentos, né? Documentação e certidões criminais. Nós somos dispensados. Residência, tal, essas coisas. Então, o porte de arma de fogo particular institucional dos integrantes será estendido a todas as armas, tire aquele ali mesmo tipo de calibre registrado no SAM. A todas as armas registradas, tá? O nome, apostolado, certificado de registro do acervo do BO. Então, os senhores viram mais ou menos o que a gente fez. Tudo aqui, ó, nada aqui foi inventado, tá? Tudo aqui está baseado na lei. Só para vocês terem noção, aqui não tem invenção. Então, Nogueira, eu quero porte com CRAF funcional. Então, me mostre esse dispositivo. Me mostre o dispositivo que você pode botar em decreto um porte de arma com CRAF funcional. Sendo que o Supremo Tribunal Federal ontem determinou que o porte de arma sem requisitos
foi extinto. Esse é o último porte de arma, era uma lei lá de Rondônia, Rondônia? É, Luiz? Foi Rondônia? Rondônia tinha uma lei dos agentes penitenciários que garantia a eles, ao tomar posse, ter o direito do porte de arma de fogo. Como era esse porte? O gráfico funcional dispensava os requisitos. O que é que foi julgado? Inconstitucional a lei. Não pode ter porte de arma de fogo, porque quem disciplina o porte de arma de fogo, munição, dotação, posse e porte é a União através do artigo 22 da Constituição Federal, tá? Que legisla sobre material bélico aqui na União. Então, senhores, nenhuma cidade do Brasil, nenhuma Câmara de Vereadores tem competência de discutir porte de arma, pois a matéria está disciplinada, tá? Disciplinada por lei e por decreto. O porte de arma do guarda municipal já está disciplinado por lei e por decreto. Então não há discussão em Câmara Municipal. Isso é engodo, isso aí é gasto público, isso aí é besteira. Tá? Então nós vamos trabalhar em cima desse decreto. Alguém tem alguma objeção do decreto? Alguém tem alguma objeção, alguma observação? Possibilidade de ser assinado? Possibilidade de passar? Cara, está tendo uma discussão na desvinculação, porque entenda. A lei prevê nenhuma corporação tem porte de arma antes de ser submetida a uma capacitação nem o vigilante. Tá? Nenhuma corporação. O guarda falou comigo que o porte de arma dele, o gráfico funcional, ele queria tomar a posse, botar a arma na cintura e sair. Ele não queria nem ser submetido ao exame de tiro da Polícia Federal, nem o psicológico da Polícia Federal, diretamente, como a gente colocou ali. Nem isso ele quer. Ele quer tomar posse. E como ele fez a compra da arma dele na Polícia Federal, que é, conforme o artigo 4º, a posse da arma, o exame apenas do alvo humanoide, ele acha que aquilo aí dá o direito ao porte. Eu quero falar para os senhores o seguinte: se o senhor pegar uma arma em serviço, desautorizado da sua administração pública, e abordar alguém que tenha o conhecimento, você vai ser demitido. Tá? Porque ameaça utilizando material indevido, sem autorização da prefeitura. Você vai ser demitido. Se você abordar um juiz, um delegado, o cara pergunta: você tem direito de portar arma de fogo? Beleza. Vai conduzir você para a delegacia, vai perguntar ao prefeito se os senhores têm autorização de andar armado. Os senhores não têm autorização de andar armado, tá? Os senhores vão ser respondidos, vai encaminhar para o procurador do município a sua demissão, o prefeito vai tirar o rabo fora, você encaminha do Ministério, você vai responder por porte ilegal de arma com crime combinado de ameaça. Entendeu? Aí já não é mais porque crime combinado, você sabe, né? Crime combinado é grave ameaça. E se você matar alguém de alguma coisa, é pior. Porque os crimes são combinados, então leva a pena. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa discussão, porque nós temos hoje no Brasil essa ideia do porte e do porte como está funcionando, porque o Ministério Público nunca se opôs, mas nunca se opôs porque todos os guardas que foram pegos com arma em estado de inanição, arma parada, arma de meio de transporte. Não foi pego sob grave ameaça. Quando ele pegar um guarda sob grave ameaça, ele já está usando a arma de forma indevida. Entendeu isso? Então, muito cuidado quando você for abordar alguém, porque se me abordar, eu sacudo. Se vier fazer um tipo, tem que ter autorização de porte de arma, não tem autorização de porte de arma. Então a gente vai verificar a sua autorização. Fez uso indevido do equipamento. Pergunta à sua prefeitura vai negar, vai jogar você no limbo, jogou no limbo, tá? E aí você vai ser responsabilizado na esfera administrativa e na esfera penal. Entendo isso. Entendeu? Eu sei que isso contraria muito pensamento. Porque eu não vou te ajudar, mas não tem problema nenhum. Isso é a legalidade. Eu não vou ser contra a legalidade. Então esse é o caminho. A minuta foi bem aceita pelo Ministério? Foi bem aceita. Possibilidade de ser usada? Parte dela já está sendo discutida. Possibilidade de modificação no termo dela? Parte dela está sendo discutida. O que foi passado ali, a gente vai ter que fazer as alterações devidas. Porque o que eu estou falando a vocês, existe uma discussão por quem inteira. O delegado falou: Nogueira, presta atenção, como é que eu vou autorizar um porte de arma para um guarda municipal sem a anuência do prefeito dele? Aí você acha que esse agente vai deixar a arma em casa durante o serviço? Não vai. Aí ele mata alguém durante o serviço, aí vamos fazer a verificação durante a investigação processual. Chega lá, não, tinha porte de arma, mas o prefeito não autorizou. O prefeito vai processar o delegado, porque o delegado invadiu a competência do prefeito e deferiu algo que o prefeito não queria. Entendeu? O delegado, é esse o problema. Se o prefeito demite o delegado, porque aí nós estamos falando do crime contra a vida.
com autorização de um agente da autoridade policial. Entendeu como é? Mano Nogueira, mas tem um viés aí nisso aí. Esse discurso está certo. Está correto. Só que uma coisa não pode tirar o outro direito. Uma coisa é toda essa celeuma e tal, mas essa questão aí, e o meu porte de arma particular, que eu não quero usar na corporação. Mas o seu pode. Mas então me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Não, mas eu não tenho. Mas entenda, eu quero que você entenda uma coisa. O artigo 16 da lei, no nosso Estatuto Geral, com todo respeito, prevê 3 condições de supressão do porte: restrição judicial, decisão judicial, decisão transitada julgada, restrição médica e por iniciativa do comandante. Se você teve o seu comandante que suprimiu o seu porte, a sua briga é você o comandante, não é você o delegado. Mas trata-se de porte Entendeu? funcional. Minha briga é o comandante. Nós estamos falando pessoal. Não, eu tenho o pessoal. O policial militar, quando é suprimido o porte do policial militar, ele não tem direito de usar nem o pessoal, nem o institucional. Mas O policial pode federal. entrar no processo novo e ter o seu porte pessoal, é o que está falando. Não existe 2 CPFs. Desvinculado. Não existe. Você tem. O que é prerrogativa em função, Samuel? Não, saindo da. Não, você vai ter porte por quê? A prerrogativa de função é pela sua função de guarda municipal. O seu porte é derivado da atividade que você exerce. Mas entenda, essa questão é administrativa. Eu não posso entrar nas discussões administrativas. Eu estou suspenso do serviço operacional. Eu quero trabalhar no serviço operacional. Eu tenho que entrar com um requerimento administrativo no meu comandante, perguntando, provocando a administração por que suspendeu o meu porte. Aí ele vai fundamentar, com a administração pública, Nunes, vai fundamentar com a resposta, vai te dizer. Ele nem te responder. É que essa questão do porte de arma hoje, particular, mesmo essa situação vinculada que você está falando, não tem. Simplesmente foi ignorada no decreto, não existe isso aí. Isso aí é uma interpretação pessoal do delegado que ele interpreta e diz. Mas não tem norma nenhuma, não tem nada. Não tem decreto, não tem portaria, não tem nada. Essa questão que o meu porte de particular de arma vai estar vinculado ao porte funcional. Não está em lugar nenhum isso aí. Nem na lei. Um policial federal. Nem na lei. Presta atenção, nem no vou decreto. fazer uma analogia a você. Um policial federal, o superintendente da Polícia Federal tirou o porte do policial federal Peru. Ele pode ir diretamente ao delegado do Senado pedir o porte? Não. O policial militar, o comandante geral da PM tirou o porte da policial militar, ela pode ir na PM pedir porte? Isso. Ele é do IBAMA. Sim. Eu tirei o porte, o superintendente do IBAMA tirou o porte dele. Ele pode ir na PM pedir o porte? Não tem 2 CPFs. Não, mas... Não tem o numeral de porte, Levino. O seu CPF é vinculado a um número de Mas, porte, não 2. mas até eu entendi. Só que os dos polícia, os do polícia militar, tal, estão previstos no decreto que eles têm direito ao porte particular. O nosso não tem, simplesmente foi apagado. É ignorado. O nosso particular está ignorado. Ignorado aonde? O nosso particular, entenda, o nosso particular, ele está vinculado ao numeral. Você verificou? Não, isso aí é o que é feito na prática. Na lei não está escrito isso. No decreto não está Tá o escrito. quê? Da polícia está. Não tá o quê? Pelo amor de Deus. Você tem internet aí não, né? Onde? Alguém tem como acessar a lei 11.706 de 2008? Acessa aí. No meu porte institucional, está previsto o meu porte particular. Eu posso botar Não, isso não precisa estar previsto. Onde está no decreto isso? Eu te mostro no porte. Não tem. Não tem o porte, é uma coisa que o delegado pegou e entendeu? Luiz. Mas no decreto não está específico. Nunes, a lei 11.706 de 2008, alteração do parágrafo 1º, vou repetir. Senhores, a lei 11.706 de 2008 versa da seguinte forma: as pessoas previstas nos incisos 1, 2 e 3, que são os senhores, 3 guardas municipais, terão o direito, não poderão, não, tá? Terão o direito de portar Arma de fogo de sua propriedade ou fornecida pela respectiva corporação, mesmo fora de serviço. Que é isso, meu? Exatamente. Isso é lei? Aí no decreto está isso. O decreto não fala nada disso. Mas é lei. Entenda? Eu não preciso, pelo amor de Deus, o decreto não regulamentou porque não precisou regulamentar algo que já está disciplinado. Vai falar isso com o delegado. Entenda, eu estou te explicando. Você é bacharel em direito, eu não vou explicar você é bacharel em direito. Você é bacharel em direito. Se Tá. fica para interpretação de
cada delegado, tem que estar explícito aí no decreto e portaria. Eu vou dizer assim, tem que estar explícito. Mas nós fizemos aquele parágrafo primeiro. Por isso que agora, viu? Por isso que agora que vai ser. Bota lá na Por cabeça. isso que agora que nós estamos apresentando isso aí, Não, porque lá, não artigo está primeiro. expresso em lugar Isso nenhum. aqui. Senhores, prestem atenção. O artigo 1º, que é ipsis literis, a alteração do parágrafo 1º da Lei 11.706. Eu estou explicando aos senhores e eu espero que não tenha ruído, tá? Porque está tendo muito ruído isso aqui. Isso aqui é ipsis literis, o que está na lei. Não precisa. Nós estamos disciplinando aqui. Exatamente. Nós estamos disciplinando aqui porque nós, nesse decreto, nós somos excluídos do Código Nacional. Isso, E nós, isso aí. nós colocamos aqui exatamente para incluir no Código Nacional. Porque quando ele, nesse artigo da Lei 11.706, ele bota uma vírgula e fala: e o Código Nacional está previsto para 1, 2, 4, 5, 3. Entendeu como é? Esse é o problema. Entenda o que está escrito aqui: os integrantes das guardas municipais terão direito. Lá na lei, você errou aqui. Aqui tem, você deveria ter colocado os integrantes e as pessoas, aí você matava o texto. Porque aqui tem o porte dos, vou mostrar aos senhores, o porte dos integrantes está no artigo 6º, parágrafo 3º. Tá? Lá fala, os integrantes, a guarda municipal está, o porte é proibido em todo o Brasil e poderá ser concedido para, parágrafo 3º, integrantes das guardas municipais. Ali está para os integrantes. E no artigo, e na Lei 11.706, que alterou o parágrafo 1º, lá está, as pessoas, o legislador constituinte deixou claro que ele queria dar o porte. Tá? Desculpa mesmo. Abaixa um pouquinho. O legislador constituinte deixou claro a quem ele queria dar o porte. Tá? O legislador constituinte deixou claro a quem ele queria. Então ele falou, na alteração do parágrafo 1º do artigo 6º, ele colocou as pessoas previstas no inciso 1, 2 e 3 terão o direito de portar arma de fogo de sua propriedade, ou então ele permitiu a sua arma, que foi aí que eu falo que eu consigo armar a sua guarda municipal com a sua própria arma, tá? Então terão o direito de portar arma de fogo de sua propriedade ou fornecida pela respectiva programa, vírgula, mesmo fora de serviço. Ele colocou, o legislador colocou mesmo fora de serviço. Então ele deixou, tá claro, Samuel, entendeu? Claro. Aí eu preciso de um decreto para regulamentar o que já está disciplinado. Eu vou ser redundante. Você tá O que o mundo está falando é que o delegado pode questionar, mas apresenta a lei para ele. Não, o delegado não pode questionar. Depois que você tem definido o seu Não, próprio assim, trabalho. não só pode como ele faz. Ele faz, não quer, ele faz. Talvez isso não seja a realidade de Ele faz, por vocês, isso que é que uma pode guarda vir aqui, por isso que a armada, gente tem que mas não só deixar pode como expresso faz. no decreto. Deixa eu ver. Pernambuco, nós temos Mas vários, ele e você faz. sabe disso, vários casos de guarda que são levados até a delegacia, certo? E o delegado chega lá e interpreta ao bel prazer dele, questiona, eu já cheguei lá e fiz, delegado, o senhor pode até não concordar com o que a lei diz, mas o senhor está aqui para fazer ela cumprir. Então a lei está, olha, eu estou lhe apresentando, a lei está aqui. Pronto. Ele lê e fica A, E, I, O, U, mas eu faço, olha, o senhor pode não concordar com